eu finalmente tive coragem de cortar contato com minha mãe, porque eu estava na China. E eu pensei, ela está no Brasil, eu estou na China, agora eu tenho coragem. E aí eu cortei contato com ela. E a forma que eu cortei contato com ela foi baseada em, eu acho que, 3 coisas. E é muito importante falar isso. Primeiro que eu achei outras pessoas que tinham mães e pais narcisistas. Porque você tenta descrever para as pessoas e ninguém entende, né? E ninguém consegue validar. É inimaginável se você não passou por isso. E se você cresceu com isso e é a sua única realidade, é muito louco você estourar a bolha de fantasia e você ver a realidade pela primeira vez. Então é muito importante você falar com pessoas que estão passando por aquilo. Porque você vai ver que aquelas histórias que você tinha, que você achava que só sua família passava, todo mundo que cresceu numa família narcisista passa por coisas muito parecidas ou idênticas. A segunda coisa que eu fiz foi que eu comecei a me guiar de dentro para fora. Isso soa muito poético, mas isso é impossível você conseguir se libertar de um narcisista se você não faz isso. Quando eu digo que eu comecei a me guiar de dentro para fora, eram muitas vozes na minha cabeça e eu sentia terror da minha mãe. Eu sentia terror dela. Então a ideia de colocar qualquer tipo de distância não era fácil para mim, né? Então eu percebia que quando eu me acalmava, e eu tinha transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, então era difícil para mim. Mas quando eu me acalmava, respirava, me tocava lentamente assim, eu me acalmava, dentro de mim eu tinha um saber. E aquele saber falava distância. Então, de todas as vozes, não, você é uma filha ingrata, você não pode fazer isso com sua mãe, você está exagerando, não é bem assim, não sei o quê. E o que ela vai fazer? Ela sabe onde você mora, né? Aquela vozinha falava calmamente para mim, distância. Todas as vozes gritavam e me causavam ansiedade. Essa uma voz me falava distância. Então essa foi a segunda coisa que fez com que eu validasse a minha própria percepção da realidade. Que tinha algo dentro de mim, que era a coisa mais calma que eu conhecia na minha existência, que falava distância, né? E a terceira coisa foi a distância física. Existem 2 tipos de distância com narcisistas, a física e a psicológica. A física ajuda, ela não cura. Mas ela é necessária. O que acontece é que quando você lida com uma pessoa narcisista, você está lidando com uma pessoa cuja personalidade inteira é como a personalidade de um dependente químico. E a droga do narcisista é a atenção que você dá para ele. É o suprimento narcisista, que pode ser medo, pode ser dinheiro, poder, status, atenção, cuidados. Quando a gente fala transtorno de personalidade, não é que a pessoa é assim de vez em quando. É que ela acorda de manhã e o princípio organizador da realidade dela é: eu tenho que conseguir minha droga. E tudo que ela faz, 100% de tudo, até doar para a igreja, é no sentido de conseguir essa validação. Mas essa validação não vem de um lugar de, eu quero, né, conexão humana nem nada. Vem de um vazio muito grande. Então, tem vários perfis de narcisistas, mas os mais estudados são o comunal, o grandioso e o oculto. Então, todos esses perfis, né, funcionam a partir de uma sensação de eu sou inerentemente mais merecedor do que você. O mundo me deve e tu vai pagar. Então, tem diferentes formas de achar isso. Eu posso ser a grande vítima, a vida foi dura para mim. E se sua mãe teve uma vida dura mesmo? Como é que você justifica por sua distância? Veio lá do Nordeste, apanhou pra caramba, veio de uma família toda torta, criou não sei quantos filhos sozinha, sacou? Sim. Mas como que o fato de que a vida dela foi dura dá a ela direito de abusar de você, dos seus filhos, do seu marido, da sua irmã, de qualquer pessoa que entra em contato? Então você pode ser narcísico sendo a grande vítima, que é muito grande no perfil das mães, né? E dos pais também. Você pode ser narcísico sendo grandioso, e aí é um narcisismo muito parecido com a psicopatia. Porque daí essa pessoa, o narcisista grandioso, ele não sai pela vida como o oculto, que sente que ele é um fracasso. O narcisista oculto sente, eu sou um fracasso, eu sinto inveja o tempo inteiro de todo mundo, e é por isso que eu tenho que te derrubar. O grandioso, ele não tem isso. Ele sente isso de vez em quando. O grandioso, ele tem certeza que ele é superior a você. Entendeu? Tanto que no próximo DSM, eles estão pensando em juntar o narcisismo
com a psicopatia. De tão parecido que é. Ok? E aí a gente tem um narcisista comunal. Tem vários outros perfis menos estudados, mas que são relevantes mencionar, porque entre o que há na academia e o que as pessoas lidam de fato, né, a gente tem que mencionar tudo, para ajudar as pessoas de uma forma prática. O comunal é o que ganha suprimento narcisista fazendo coisas boas para a comunidade. Líder religioso, né? Resgata bichinho de rua, né? Sim, as esquerdomarcas. É que tem também a vontade de ganhar dinheiro com isso, né? Claro. Mas esses caras de Instagram que são bonzinhos, que ajuda todo mundo, eu imagino, me parece. Com certeza, em qualquer lugar que tem alguém recebendo atenção, você pode ter a mais absoluta certeza de uma porcentagem daquelas pessoas são narcisistas e sociopatas, tá? Pode ser certeza, qualquer lugar. Dentro de uma família, dentro de uma religião, dentro de uma empresa, onde tem esses espaços, não todas as pessoas vão ser, pelo amor de Deus, tá? Mas vai ter narcisista e sociopata. Líder de seita é tudo narcisista e sociopata. Comunais. Porque veja como eu sou bondoso, não é? Então, mas são pessoas que, tipo, você pode falar, ué, mas como é que funciona isso aí? Um narcisista que faz coisas boas pela comunidade? Ele faz caridade, mas ele detesta aquelas pessoas desprezíveis, inferiores, que precisam dele. E ele só faz a caridade para poder tirar foto e colocar no Instagram, entendeu? E as pessoas que crescem com esse perfil de narcisista ficam muito confusas. Porque quantos clientes eu não tive que tinha um pai que era pastor, uma mãe que estava envolvida em algum projeto social. Se toda a sua comunidade está falando para você que o seu pai é um anjo na terra, e aí ele chega em casa e ele te ameaça de morte, ele te espanca, ele fala que tu é ridícula. Sabe, ele te abusa psicologicamente, fisicamente, talvez sexualmente. Imagina a criança que cresce nesse ambiente e o pai dela é o anjo da comunidade. Ela pisa fora de casa 100% da comunidade. Ai, seu pai. Ai, seu pai. Ai, sua mãe. Então é muito, muito complicado. Muito complicado. Por isso que a maioria dos filhos de narcisistas não identificam e não se desvinculam. Eu imagino que tem dois pontos, né? Primeiro, eu vou te fazer a pergunta, mas já emendando o comentário que acho que engloba outras coisas, né? A pergunta é como que você teve a tomada de consciência de que essas pessoas, e com todo respeito, tinham que ser diagnosticadas com uma doença, um transtorno, e não só um bando de pau no cu. E é isso, né? Porque às vezes o cara, eu não sei, existe uma outra possibilidade do cara não ter esse transtorno e ser só mau caráter, ou esse transtorno necessariamente vai causar no cara ser mau caráter, vai ter a moral flexível, vai ser até um criminoso de repente, sabe? A pessoa que seria diagnosticada ou que é diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, obrigatoriamente é o tal do pau no cu que você expressou aí, tá? Acho que dá pra resumir. Obrigatoriamente. Não tem como você ser diagnosticado com isso e não ser uma pessoa altamente exploradora, invejosa, manipuladora, mentirosa, tá? Só que vamos deixar uma coisa clara aqui. Existe uma diferença entre aquilo que é relevante para alguém que está estudando como que se diagnostica as pessoas. Vamos estudar essa construção psicológica em comparação a essa. No próximo livro, a gente tira essa, coloca outra. Então, o meio acadêmico vê essas coisas de um jeito. O meu objetivo com o meu trabalho, apesar de que eu consumo avidamente conteúdos do meio acadêmico, porque eu sou nerd, eu gosto, né? O objetivo do meu trabalho é sintetizar isso para o prático, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem mãe ou pai narcisista, esses pais nunca vão receber diagnóstico nenhum. E aí, o que acontece na cabeça da pessoa? Eu lembro que isso aconteceu comigo. Se eu não tenho diagnóstico, eu não posso sair por aí falando que minha mãe é isso ou aquilo, né? Isso é errado, objetivamente errado, não posso. Só que, veja bem, o que acontece com o abuso narcisista é que ele tem uma função específica, tá? Pense nele como um vírus. Ele vai entrar no seu organismo e ele vai desativar a sua capacidade de validar a sua própria percepção da realidade. É isso que o vírus do abuso narcisista faz. Toda pessoa que lida com narcisista, a não ser que seja sociopata, porque daí esse está acima dele na cadeia alimentar, tá? Toda pessoa que lida com narcisista fica confusa.
a respeito do que é e que não é real. Ela pode estar num estado de depressão profunda. Ela pode estar cheia de doença autoimune, né, em resposta àquele clima estressante. Mas aí ela fica pensando, poxa, mas é errado diagnosticar minha mãe. E ela não se dá permissão de sair daquele ambiente. Então eu falo abertamente, não espere um diagnóstico. Entenda profundamente o que é o abuso narcisista. Saiba reconhecer os sinais. Em todos os ambientes, porque ele acontece dentro da família, dentro de grupos sociais, dentro de grupos religiosos, dentro de grupos de gênero, inclusive de pautas sociais. Entendeu? Se você conseguir identificar os traços do abuso narcisista, cujo objetivo é destruir o seu senso de eu, a sua capacidade de validar a sua própria existência, a sua própria percepção da realidade, aí você sabe lidar com narcisistas. Se você ficar esperando um diagnóstico, você vai estar indo contra aquilo que está gritando dentro de você, que fala distância, distância, distância. Então, o que eu estou falando para as pessoas é que não interessa o diagnóstico. Para que serve o diagnóstico? Diagnóstico é algo que terapeutas e empresas de, como é que fala? Plano de saúde, né, precisam para que elas possam decidir aí qual o código que se encaixa no formulário para elas cobrirem ou não, né, a terapia que você está fazendo e tal. É para isso que serve o diagnóstico. E para você, então, saber, de acordo com as pesquisas, esse diagnóstico se encaixa com qual tratamento, né? Só que diagnóstico não serve para a pessoa que está lidando com um narcisista e precisa validar pela primeira fucking vez na vida dela o que ela está vendo. Não espere um diagnóstico. Inclusive, eu falo abertamente, se você for para um terapeuta e ele falar, você não pode diagnosticar sua mãe, foge. Porque não é que a gente está diagnosticando a nossa mãe. Ao falar de narcisismo, vamos lembrar de duas coisas. Primeiro que a palavra narcisismo vem muito antes da construção transtorno de personalidade narcisista. Então, é mentira quem diz que, ao dizer a palavra narcisista, obrigatoriamente você está falando do transtorno de personalidade narcisista. Você pode estar falando de toda uma série de complexo de comportamentos narcísicos que precedem o diagnóstico oficial, tá? E se uma terapeuta... Se você chegar e falar, cara, eu estou estudando umas coisas, eu vi que minha mãe se encaixa porque ela joga meu irmão contra mim, aí tem uma criança dourada na família e tem um bode expiatório e é sempre assim, e ela mente publicamente, mas em particular é assim, e ela nunca assume erro, eu acho que ela é narcísica. Não, você não pode diagnosticar sua mãe. Não podemos falar essa palavra. Foge desse terapeuta, porque ele não entende de narcisismo, e ele vai invalidar sua percepção da realidade. Agora imagina uma pessoa que não sabe validar a própria percepção da realidade. E ela vai para um terapeuta que não valida a percepção da realidade dela. Você entendeu? É perigosíssimo esperar um diagnóstico. Então a gente tem que saber o que é abuso narcisista. Lidar com abuso narcisista, reconhecer, se distanciar e saber se curar.